Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Eu não sei quanto tempo o Noah vai aguentar amordaçado e preso no banheiro antes que ele saia correndo. Então vamos iniciar o nosso tempo. E a gente tem meditado em família, principalmente na semana passada, sobre um livro que eu gosto muito, que é o livro de Abacuque, Profeta Menor. E esse livro ele nunca fez tanto sentido, pelo menos para minha vida, como nos dias de hoje. Então é um livro que eu gosto muito e essas palavras surgiram para Abacuque num período de muita dificuldade, onde o povo de Deus ele não estavam seguindo os caminhos do Senhor e ele estava triste, né? Ele estava perplexo, ele estava angustiado e é muito legal que é uma conversa de Abacuque com o Senhor, diferente das outras muitas vezes que a gente vê o profeta exortando o povo para que eles se arrependam e voltem a colocar a fé no Deus de Israel. Abacuque ele está conversando com Deus, então um diálogo com Deus, mas de um ponto de vista humano, né, da perplexidade humana, não filosófico ou acadêmico, e por isso que a gente se identifica muito, porque nesses dias a gente tem se deparado com questões que fogem do nosso controle. Então a gente fica triste, a gente fica ansioso, com medo, né? A gente não sabe o que está acontecendo. E Abacuque, então, num período muito difícil, ele começa a questionar, a se queixar, a murmurar para Deus. O que o Senhor vai fazer? E aí, basicamente, Deus ele diz, fica quieto e confia em mim. E Abacuque, então, ele pergunta de novo, mas eu não sei se eu estou curtindo o que o Senhor vai fazer. Parece que esse plano não é o melhor plano. E aí Deus de novo diz, fica quieto e confia em mim. Então Abacuque tem uma grande ideia, ele diz, eu vou ficar quieto e eu vou confiar no Senhor. É mais ou menos, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu sei o que estou fazendo. O Senhor tem certeza que você sabe o que você está fazendo? Eu sei o que estou fazendo. Aí ele, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Pois é, eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Então o livro é basicamente uma conversa séria entre Abacuque e Deus. Como se Abacuque estivesse perguntando, Senhor, qual é o plano? E Deus então lhe responde para Abacuque qual é o plano, e muitas vezes nós perguntamos para Deus, Deus, qual é o plano? Eu não sei o que vai acontecer. E ele desejaria nunca ter conhecido o plano. Ele começa a ver que o bicho vai pegar. E muitos de nós, a gente pergunta, Senhor, qual é o plano? E a gente não gostaria de saber a resposta. Mas o tema central do livro de Abacuque é a fé. Deus está perguntando para Abacuque, para mim e para você. Você confia em mim? Deus, mas e o mundo? Né? E o coronavírus? E os meus familiares? A minha saúde, a saúde dos meus pais, dos meus avós, e o meu trabalho, as minhas finanças. Não, 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 não. Não muda o foco. A minha pergunta é: você confia em mim? Não é sobre o mundo, não é sobre você, é sobre mim. E Deus está perguntando: você confia em mim? Eu quero então que você olhe comigo para Abacuque 2:4. Nós vamos olhar para o versículo-chave de Abacuque. Eu creio que é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Abacuque 2:4 diz assim: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Em outra versão, na NVI, ele diz: os ímpios estão envaidecidos, ou seja, o não crente, ele se acha mais do que ele é, mas o justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade a Deus, por sua fé em Deus e sua confiança nele. Alguns teólogos creem que existe uma contradição aqui. Por quê? O autor de Hebreus, ele cita Abacuque 2:4 para enfatizar a necessidade de permanecermos firmes nos momentos difíceis da vida, nas tribulações.
Já Paulo, ele cita Abacuque 4, Abacuque 2:4, acho que em Gálatas 3:11, Romanos 1:17, para ressaltar a doutrina da justificação pela fé. Mas eu creio que não há uma contradição, porque a fé, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus, que ele dá para o momento da salvação, que é pontual. Só que aí não acaba por ali, né? A fé, ela continua por toda a vida do cristão. Então é a fé para a salvação e a fé para a caminhada cristã. Então a fé é como se fosse um estilo de vida, não é só um ato pontual que ocorre para a salvação, mas ela nos acompanha e nós sabemos que o cristianismo é uma vida vivida pela fé. Mas o que eu quero falar aqui sobre esse versículo, e que fica muito claro, é que existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que confiam neles mesmos e aqueles que confiam em Deus. Dois tipos de pessoas. Ou você está num grupo ou você está no outro. Aqueles que confiam neles mesmos ou aqueles que confiam em Deus. Só dois tipos de pessoas. As pessoas que confiam nelas mesmas são orgulhosas. Elas se acham mais do que elas são. Elas se acham mais inteligentes do que elas são, mais espertas do que elas são, mais fortes do que elas são. Elas acham que elas entendem mais de futebol, religião e política do que elas entendem. Mais na criatura, nos seres criados, do que no próprio Criador. E a Bíblia diz que essas pessoas que confiam nelas mesmas são tolos. Eles são tolos. E o que Deus está falando de novo, aqui em Abacuque 2:4, no livro de Abacuque, e por toda a Bíblia, confie em mim. Confie em mim porque eu sou confiável. Ele diz que as pessoas orgulhosas confiam nelas mesmas, mas o justo viverá pela fé. A nossa fé, ela tem sido trabalhada nesses dias. O Sacha falou ontem à noite, acho que se eu não me engano, o primeiro ponto, que a nossa fé ela seria testada. E no meio do sofrimento, quando Deus ele mexe, né, com as nossas vidas por meio de tribulações, sofrimentos, perdas, pelos perrengues do dia a dia, a nossa fé é testada. E a fé é como se fosse um músculo, né, onde o sofrimento ele estressa esse músculo, ele trabalha nesse músculo, ele forja esse músculo, só que é para um propósito bom. Deus ele está trabalhando por meio do sofrimento para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente aprenda a confiar em Deus como Abacuque aprendeu. Abacuque, então, ele reconhece a soberania de Deus, ele aprende de uma forma mais profunda aspectos, né, do caráter soberano de Deus, e ele, então, passa a confiar nele. E o capítulo 3, versículos 17 a 19, esses versículos são maravilhosos, muito conhecido nosso, diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. A nossa fé não é uma fé pagã, que a gente confia enquanto nós estamos sendo abençoados, ou nós confiamos até sermos abençoados, mas é uma fé de Jó, doente, quase morrendo, ou morrendo eu confio no Senhor. É uma fé de Abacuque, sem trabalho, sem emprego, sem comida, eu continuo confiando no Senhor. E nesses tempos difíceis, muitas pessoas estão sofrendo ou estarão sofrendo. Muitas pessoas estão confiando nelas mesmas, tentando achar uma solução, perplexas, diferente daqueles que conhecem a Deus, que sofrem, mas tem aonde segurar, né? Tem a segurança, a maior segurança que o homem pode ter, que é em Jesus Cristo. E essas pessoas vão perguntar o que Deus está fazendo, qual é o plano. Que nós oremos por oportunidades de falar com essas pessoas, de mostrar qual é o plano de Deus.
e que no final, aqueles que confiam em Jesus Cristo, aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, aqueles que foram lavados pelo sangue precioso de Jesus, estarão com Ele. O final é feliz, é garantido. E nós teremos muitas oportunidades. Então, que oremos por um avivamento nesse sentido, que as pessoas reconheçam os seus pecados, que elas se arrependam dos seus pecados e coloquem a sua fé no único que é capaz de salvar o homem pecador, o Salvador e Senhor do mundo, Jesus Cristo. Então, que a verdade do Evangelho brote no coração das pessoas e que elas entendam que somente o justo viverá pela fé em Jesus Cristo. O Senhor tem um plano para tudo isso. Não fugiu do controle dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem chamado a nossa atenção, ele tem revelado o nosso coração. E eu creio que é para transformação. Estejamos atentos. Oremos nesse sentido. E como Abacuque, queremos confiar independentemente das circunstâncias. Queremos confiar em Deus. Sair dessas mais confiantes em Deus. E é interessante que Abacuque significa aquele que abraça. Esse nome ele é perfeito. Ele é muito apropriado. Porque Abacuque, ele abraçou as verdades de Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele abraçou a Deus. Que sejamos Abacuques. No final dessa quarentena, que possamos aprender mais de Deus e a confiar nele. Que saímos daqui mais confiantes. Abacuques com o nosso próximo, abraçando suas necessidades. E se Deus quiser, num futuro bem próximo, Abacuques lá na igreja, quando estaremos todos juntos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a nossa confiança não está em nós mesmos. Como Abacuque, muitas vezes ficamos perdidos, perplexos, tristes, não entendendo o que está acontecendo. Mas obrigado porque a mesma graça que impactou o coração dele e mostrou e revelou de uma forma mais profunda características do caráter de Deus, do soberano Deus, que fez com que ele confiasse cada vez mais no Senhor, é a mesma graça que trabalha nas nossas vidas, Pai. Então, nós pedimos, por favor, Senhor, derrame dessa graça sobre as nossas vidas, para que saiamos com a fé fortalecida, confiantes no Senhor, independente das circunstâncias, Pai. Lembrando dos líderes, dos governantes do nosso país, de todos os outros países, que o Senhor dê sabedoria, Pai. E principalmente para o nosso governo, Senhor, que o Senhor vá à frente, liderando, dando sabedoria em todas as decisões que eles forem tomar, para que o Senhor traga alívio para o seu povo. Mas mesmo assim, Pai, mesmo que as coisas fujam do nosso entendimento, nós queremos confiar no Senhor, entendendo que o Senhor é bom e o seu plano é perfeito. Nós te louvamos, Pai, pela sua igreja. Muito obrigado, porque nós temos esses recursos, as mídias sociais, onde a gente pode se encontrar, conversar e aprender mais do Senhor. Obrigado por tudo, nós te louvamos e pedimos no nome precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pessoal, saudades de vocês, Deus abençoe todo mundo e até breve, se Deus quiser. Um grande abraço, até!